Então eu vou começar. Então eu vou apresentar o meu trabalho, né? Eu vou apresentar assim o esqueleto da minha tese, mas eu vou focar depois em algumas questões que eu gostaria depois de trocar uma ideia com vocês também para me ajudar a pensar no desenvolvimento da tese, né? Então o título do meu trabalho ele é o papel do jornalismo imigrante na construção da memória coletiva, desenvolvendo um projeto em mídia arte digital sobre a imigração brasileira em Portugal. Então, esse é o meu segundo ano já do doutoramento, então eu já fiz a qualificação do projeto no ano passado, né, e agora fazendo algumas adaptações e enquadrando um pouco melhor a amostra para trabalhar com jornalismo imigrante, né? O problema da minha investigação, ela parte aí de como a memória que se vem construindo sobre a imigração brasileira em Portugal vem sendo construída ao longo dos últimos anos, e aqui eu estou dando um enfoque um pouco também para como as narrativas midiáticas, os meios de comunicação também vão, digamos que, fomentando também essa memória que se vai cristalizando e também colocando alguns estigmas sobre a construção, né, dessa memória sobre a imigração brasileira em Portugal. O objetivo geral da investigação ela é investigar de que forma essas memórias e as experiências dos jornalistas imigrantes em Portugal, daí foi um enquadramento que eu já fiz depois da qualificação do projeto, né, para focar nos jornalistas imigrantes, como é que eu consigo usar essas experiências desses jornalistas imigrantes para promover aí uma literacia da memória, que é um conceito também que eu vou estar desenvolvendo dentro da tese, para promover, né, uma construção de uma memória um pouco mais crítica sobre a imigração brasileira em Portugal. Os objetivos específicos, assim, basicamente, o primeiro é mapear e analisar criticamente as representações da imigração brasileira nos principais meios de comunicação em Portugal, coletar, documentar e analisar as memórias e experiências de jornalistas imigrantes brasileiros sobre a cobertura da imigração em Portugal, investigar o papel das plataformas de redes sociais na construção e na difusão de estereótipos sobre os imigrantes, e, por fim, desenvolver e implementar uma proposta em mídia arte digital para estimular uma experiência estética interativa que vai gerar aí uma literacia da memória sobre o papel dos meios de comunicação na construção dessa memória imigrante, né, do imigrante. Como questão de investigação, eu tenho aqui como as memórias e as experiências desses jornalistas, né, imigrantes em Portugal, podem ser mobilizadas por meio de um projeto em mídia arte digital para justamente tensionar essas representações hegemônicas e contribuir para a construção de uma memória coletiva crítica sobre a imigração brasileira em Portugal. Eu tenho três hipóteses na minha tese. A primeira é de que as memórias desses jornalistas elas podem revelar aí lacunas e contradições entre o que são as narrativas midiáticas dominantes e a experiência vivida, e isso me daria como base para a produção de uma contranarrativa nesse projeto Mediarte Digital. A segunda, de que as memórias desses jornalistas, a partir do momento em que eu tomo elas e proponho um projeto de entrecruzamento de linguagens e experimentações artísticas e estéticas, me ajudaria aqui a contribuir para distensionar um pouco essas representações hegemônicas e oferecer novas leituras sobre a imigração brasileira em Portugal. E, por fim, a última hipótese é de que é possível desenvolver uma literacia da memória, considerando esse contexto da imigração brasileira em Portugal, por meio de um projeto em mídia arte digital, que funcionaria aí como uma pedagogia crítica para promover uma reflexão, né, e um engajamento maior do público em relação a essa memória coletiva que vem sendo construída ao longo dos anos. Então, a metodologia da investigação é uma investigação qualitativa, né? A abordagem que eu uso, falta um R aqui, é uma abordagem qualitativa. Ela tem essa natureza interdisciplinar, ou seja, eu estou tocando em vários campos aqui e interseccionando esses campos, né? Então, tem o campo da memória, que é o campo onde eu também me localizo, eu tenho o campo da comunicação, o campo da média arte digital, e depois eu tenho outros subcampos, né, que vão se desdobrando aí. O método que eu uso é o Practice as Research, ou seja, também é a própria investigação e o desenvolvimento dela enquanto método também para gerar resultados, e um método arcográfico também, do professor Veiga, também do programa Imediarte Digital, para desenvolver o artefato que eu já vou explicar mais para frente. A coleta de dados, ela envolve também, além da pesquisa bibliográfica, a entrevista em profundidade com jornalistas imigrantes, e uma investigação documental também, de acervos históricos, enfim, tudo que eu fui encontrando também que possa me ajudar
a pensar esse projeto. A análise de dados, ela vai envolver, então, a articulação com os estudos da memória e os estudos de comunicação, e a integração entre os achados teóricos, né, a discussão teórica, com os dados empíricos também gerados pela própria investigação. O projeto Mediarte Digital, que é o que eu estou propondo aqui, ele tem, digamos que, três pontos centrais, né, que se interconectam, né? O primeiro é a criação de um documentário experimental e expandido, e eu vou explicar por quê, porque ele é experimental porque é o momento em que eu vou ter, digamos, de me colocar como um artivista, né, para desenvolver toda a narrativa e como é que esse documentário ele vai funcionar. Então, ele não vai seguir um modelo padrão que a gente conhece de documentário, né, com um tom muito jornalístico, enfim. Então, é onde eu vou poder fazer esse entrecruzamento de linguagens, colagens, enfim, realmente algo que possa, digamos, promover aí uma reflexão crítica de verdade e levar a uma compreensão mais crítica sobre a imigração brasileira em Portugal. Depois, e ele é expandido porque isso se conecta com o segundo ponto, que é a plataforma digital, que é um site aonde eu vou usar é, parte das entrevistas que não estão dentro do documentário, elas vão estar ali presentes também para quem quiser ter acesso à entrevista propriamente na íntegra, ou cortes dessas entrevistas também, né? Como um conteúdo à parte também, que as pessoas possam também interagir com esses conteúdos e ver esses conteúdos. E também os conteúdos para as redes sociais, porque a ideia é criar, digamos que um ecossistema aqui, pensando tanto não só no artefato em si, no documentário em si, mas também considerando os seus modos de circulação também, e como é que isso vai circular e ativar, e convocar as pessoas para se interagir também com a discussão. E depois, por fim, a fruição, pensando propriamente na fruição do projeto, né, que é usar esses dados também a partir da observação da interação do público com o documentário, com as redes, ou seja, as métricas também que isso vai me gerar, e com os conteúdos para as redes sociais também, para gerar essa discussão final e poder, digamos, parametrizar um pouco os resultados, né, para validar as hipóteses que foram apresentadas também. Neste momento, progresso da minha investigação, eu finalizei, né, as entrevistas. Isso aqui é um ponto que eu acho que eu queria aprofundar um pouco melhor depois. Eu fiz entrevistas com 4 jornalistas, são, digamos que, neste momento, os maiores jornalistas em termos de jornalismo de imigração em Portugal, né, a Amanda do DN Brasil, a Caroline também do DN Brasil, a Stephanie Costa do Opera Mundi e o Vicente Nunes do Público Brasil. Aqui eu ainda estou um pouco pensando se seria interessante incluir mais um outro jornalista, para talvez um jornalista independente, para não ficar muito restringido também aos grandes conglomerados de comunicação, né? E talvez convidar também, de preferencialmente que fosse um homem também, porque aqui eu já tenho 3 mulheres, então eu queria talvez dar uma equilibrada um pouco na amostra também para diversificar um pouco, mas eu também compreendo que talvez para um documentário aí, eu acho que pode ficar digamos que uma amostra um pouco excessiva, então eu estou um pouco pensando em como gestionar um pouco isso também. E neste momento eu também estou desenvolvendo o protótipo do documentário, então como eu já tenho as entrevistas e eu já tenho a parte da a pesquisa bibliográfica, então eu já tenho e também tem bastante material já de acervo coletado. O próximo passo agora seria realmente desenvolver esse protótipo do documentário, ou seja, a estética, o argumento, a montagem, todo esse processo também em que eu vou fazer. Falando brevemente sobre o protótipo, o que eu tenho em termos de ideia é um documentário em que, e aqui eu estou focando no documentário, né, que digamos que é digamos que o resultado central, assim, né? O documentário, o que eu quero fazer é dividir ele em 4 eixos argumentativos e narrativos, né? Ou seja, do ponto de vista artístico, um ponto de vista reflexivo, um ponto de vista informativo e o ponto de vista educativo, porque é onde eu quero fazer, digamos, essa confluência de saberes e conhecimento, ou seja, tanto conhecimento do jornalista, né, que ele vai compartilhar suas informações, da parte educativa também, que seria uma parte em que eu vou fazer uma intervenção mais pedagógica, didática e crítica, né, a parte mais artística também, que
é onde eu vou trabalhar um pouco com o que eu quero trabalhar ao longo de todo o documentário é com uma ideia de representação dos estágios de consciência, né? Ou seja, o inconsciente, o consciente, a autoconsciência e a consciência crítica mesmo, né? E aí eu vou trabalhar com essa metáfora, considerando também, digamos, algumas estéticas e alguns argumentos dentro de cada eixo dessa estrutura. Então, por exemplo, do ponto de vista artístico, a minha ideia é trabalhar com uma representação mental do que é a cabeça de um imigrante, né? E como é que ele está vendo e como é que ele está sofrendo com esse processo. E, por exemplo, na parte informativa, já é a parte mais da ordem do mundo real, ou seja, seria as entrevistas, né? Seria os dados fornecidos pelos próprios jornalistas, né? E aí depois uma ponte entre a parte reflexiva, que seria uma depuração, né? Uma espécie de produção de sentido entre tudo isso que vai sendo é, exibido, né, visualmente, para chegar nessa parte educativa, que seria essa tomada de consciência mesmo, de compreensão crítica de tudo que foi mobilizado ao longo de todo o percurso. Eu ainda estou pensando um pouco como é que eu vou estruturar isso, mas visualmente eu tenho uma ideia assim, um pouco do que eu quero. E aí, as limitações de investigação, e isso também é um ponto que eu queria aprofundar e ouvir depois, né, sugestões, é, por exemplo, o uso de acervo histórico. Eu gostaria muito de poder utilizar material de acervo histórico, por exemplo, no site da RTP, a RTP Arquivos, eu encontrei muitos materiais, eu tenho muitos materiais já que eu já tenho aqui guardados no meu computador, mas por uma questão ética, por uma questão jurídica, eu não posso utilizar esse material, por exemplo, na construção do documentário, né? A informação que eu tenho do pessoal da RTP é que eu poderia utilizar esse material, mas eu teria que pagar o licenciamento desse material, e esse material ele não poderia ser exibido, por exemplo, nas redes sociais, ou enfim, né? Ele teria que ser exibido de uma forma muito específica e muito, digamos que privada, né? Então, esse é um ponto crítico que eu preciso pensar. A alternativa que eu estou encontrando é talvez utilizar conteúdo gerado por inteligência artificial como um simulacro, né? Talvez para representar um pouco fenômenos ou práticas ou situações cotidianas, né? Continuaria sendo verdadeiro no sentido de que essas representações seriam realmente uma representação, talvez até subjetiva da realidade, e talvez eu precisasse aqui encontrar algum enquadramento teórico que me ajudasse a defender o porquê de usar esses conteúdos, né, em vez de usar acervo histórico por conta dessa limitação. Então, esse é um ponto aqui que eu quero pensar um pouco também para ver se é viável ou não é viável e quais os limites disso. E o segundo ponto também é uma ausência de narrativas, porque é, os jornalistas que eu tenho, que eu fiz a entrevista, assim, eles não têm muitos anos de vivência em Portugal. E, de fato, esse é um movimento que se começa agora a ter mais jornalistas imigrantes. Então, assim, o que eu tenho dessas entrevistas são eles dando também um pouco da experiência sobre o que foi algumas representações um pouco críticas dos meios de comunicação portugueses em relação à cobertura da imigração em Portugal, né? Então, houveram aí momentos muito importantes dessa representação midiática da comunidade brasileira em Portugal. Eles não viveram, então eles também estão compartilhando a partir do que eles também foram aprendendo sobre isso. Então, eu senti um pouco de falta, assim, talvez de ter encontrado um jornalista que pudesse trazer aí, que tivesse vivenciado essa época e que pudesse trazer, digamos, uma narrativa dessa história mesmo que ele viveu para ajudar nesse processo, né? Então, o cronograma da minha investigação neste momento, eu estou focado, então, nessa parte de desenvolvimento e no testes desse protótipo agora. A minha ideia é finalizar isso até junho. Depois, também, a qualificação da tese ainda esse ano. E no ano letivo, no próximo ano letivo, aqui seria a implementação já do projeto para daí, então, no próximo ano, que é quando eu defendo a tese, ter os dados para fazer a análise, a discussão e, propriamente, a defesa da tese. É isso. Muito obrigado.